Ah, muito bom. Hum, Isso. Então, boa noite a todos. Hoje é dia 27 de novembro. Estamos iniciando mais um estudo, o tema 3, Manuseando a Bíblia. Isso. Vamos começar a noite de hoje fazendo uma leitura. Eu abri aleatoriamente o Evangelho por Emmanuel, das cartas de Paulo, semeaduras e ceifas. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí, o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeia de luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se deseja, pois, meu amigo, plantar a lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Está em Vinha de Luz, capítulo 53. Alguém gostaria de fazer oração? Eu posso fazer. Então, Hum. vamos todos em uníssono elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, louvando a Ti, Senhor, e agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nessa noite de quarta. Gratidão a Ti, ó Pai, ao Mestre Jesus, nosso paraninfo, nosso divino amigo, eterno pastor, a todos os espíritos da erraticidade que conosco palmilham essa aventura do Evangelho, e a todos os irmãos reencarnados. Em especial, Pai, pedimos hoje que toda a espiritualidade amiga possa estar assessorando e cooperando com o nosso irmão André, nosso querido André, para que ele possa ser mais iluminado ainda do que ele sempre é, para que a noite de hoje seja uma semeadura de sementes evangélicas em nossos corações. Agradecendo a todos pela oportunidade, pela participação, pela cooperação. Pedimos a Ti, ó Pai, que se assim for da Sua vontade, que assim seja, e declaramos aberta a nossa sessão de estudos dessa noite. Graças a Deus. Obrigada, então, João. Então, hoje, quem vai conduzir o nosso estudo, André Fernandes, lá de São Paulo, grande amigo, que eu admiro muito, muito estudioso do Evangelho, tem NEP, tem salas de estudo, participa de outras salas de estudo, está sempre conectado nos estudos do Evangelho. Muito boa noite, então, André. Boa noite. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, João, Denise, pessoal.
conversar um pouquinho, né, hoje sobre a Bíblia. É, quando a Denise está organizando esse NAP, ela me chamou e pediu, né, se eu pudesse fazer um breve panorama da Bíblia. Um breve é um pouco difícil, eu vou tentar na medida do possível, né, mas é difícil por causa que tem muita coisa para falar. Até fiz uns slides, aí, ela mostrando a E Bíblia de Jerusalém. estou mostrando aí pro povo. Se eu não me engano, a Bíblia de Jerusalém está com 35% por conta da Black Friday, então quem quiser comprar, aproveita essa semana. Vamos, deixa eu É, compartilhar aqui. estava mostrando, né? Porque algumas pessoas só compram o Novo Testamento e é importante a gente ter o conseguir. Às vezes precisamos uma que contenha o Antigo e o Novo Testamento, uma mais Nem ovo. Tem? Comprou? Apareceu Não aí. posso isso novo, então. Tá aparecendo aqui, André. Aí eu acabei de fazer essa capa aí pra. Peguei o logo aqui Uau! no Rap Brasil. Vou Aí eu. acompanhar só para acompanhar mesmo essa reunião aqui. Ixi, eu acho que ele tá com o microfone aberto. Aí eu intitulei como Breve Origem da Bíblia, né? Vamos tentar, nessa 1 hora e meia, pouco menos, tentar fazer um breve panorama. Bom, vamos, sem mais delongas, porque tem muita coisa para falar, né? Para falarmos da Bíblia, a gente precisa voltar 4.000 anos no tempo, né? Num período conhecido pelos historiadores como Idade do Bronze. E a gente vai se focar mais especificamente num clã familiar que migrou da Suméria, né, que atualmente é a região do Iraque, para Canaã, que compreende atualmente a região ali de Israel, da Palestina. E com o decorrer dos séculos, eles foram se multiplicando, dando origem a um povo, o chamado povo hebreu, né? E que posteriormente seriam também conhecidos como israelitas, e bem mais para frente como os judeus, né? Que é nosso objeto de estudo no contexto bíblico. A gente vê que era um povo, né? Composto de pessoas simples, muitos seminômades, em sua maioria formado por pastores, por agricultores, e que no decorrer do tempo desenvolveu uma religiosidade bem particular. Diferente dos demais povos de então, que contavam com diversos deuses, os hebreus tinham a sua religiosidade alicerçada na crença no Deus único. E é uma religiosidade essa que foi sofrendo modificações ao longo dos séculos, de modo que foi se depurando à medida que aqueles espíritos também se depuravam. Isso é muito interessante de observar, né? Através da doutrina espírita, nós somos informados, mais especificamente no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, né, que esse povo era composto por espíritos provenientes de um dos orbes do sistema de Capela, né? Espíritos esses que já não estavam mais condizentes com o grau de adiantamento daquele orbe, e por isso foram convidados a continuar a sua caminhada evolutiva aqui no planeta Terra. E um desses grupos formaria aqui na Terra o chamado povo hebreu, né? Portanto, aqui cabe uma chave de interpretação, né? Quando a Bíblia relata a trajetória desse povo e da sua relação com Deus, ela consequentemente relata a trajetória de espíritos que já possuíam muitas virtudes, mas ainda possuíam muitas imperfeições, né? Espíritos tal como nós, que acertavam, mas também se equivocavam. Mas como a lei é de misericórdia, o amparo do alto nunca faltou. E a Bíblia deixa isso bem claro para a gente, né? E ao longo de toda a sua história, houveram grandes missionários nesse povo, assim como tem em todos os povos, né? Que amparados pela espiritualidade superior, os guiavam nessa jornada evolutiva, né? Desse modo, é natural que o entendimento e a relação daquela gente com Deus fosse se depurando à medida que esses espíritos se evoluíssem. Então a gente vai observar, pode observar nos livros da Bíblia que a concepção acerca de Deus e os meios de alcançá-lo foram sendo desenvolvidos ao longo dos séculos. Mas outro ponto interessante de falar é que nessa época era comum o que o conhecimento fosse passado de pai para filho através das histórias que eram contadas. As histórias eram repetidas inúmeras vezes, para que não fossem esquecidas, muitas vezes eram recitadas, tal como uma canção, o que facilitava bastante a memorização. E assim, as tradições do povo
eram contadas e recontadas, de modo que se perduravam após geração. E foi desse modo que, através do transcorrer dos séculos, as histórias, a sabedoria daquele povo foram transmitidas de geração em geração e assim foram preservadas. Mas chegou um momento, geralmente os estudiosos colocam esse momento por volta do ano 1000, ali nos tempos do rei Davi, do rei Salomão, em que esses homens de Israel sentiram a necessidade de preservar todo esse conhecimento de um modo mais seguro. Até então, o conhecimento só existia no campo das ideias. Portanto, corria-se o risco, né, de daquele conhecimento se perder com o passar das gerações. Além de que, quando o conhecimento está somente no campo das ideias, ele está muito mais suscetível de sofrer alterações com o decorrer do tempo. Como a gente brinca a expressão, né, telefone sem fio, que um vai passando para o outro e vai sem perceber alterando, né? Então, daí eles optaram por transcrever todo aquele manancial de conhecimento, transmitido até então oralmente, para a forma escrita, dando origem ao que a gente vai ver mais para frente, que são os livros que a gente tem na nossa mão, né? Que a Denise tem na mão dela, né? Enfim. Mas a tarefa de escrever não era nada fácil. Vamos lembrar que escrever naquele tempo era uma verdadeira arte restrita a poucos. Nessa época, eram pouquíssimos que sabiam ler, e muito menos ainda, né, aqueles que dominavam a arte da escrita. Por isso, existia até um profissional especializado em escrever, que eram os escribas. O ato de escrever não era tão simples como hoje, em que nós vamos numa papelaria e com um pouquinho de dinheiro nós compramos um caderno, uma caneta Bic e já é suficiente para escrever, ou abrimos o computador, digitamos. Naquela época era tudo mais difícil. A começar que não tinha o papel que a gente tem hoje, né? Feito de celulose. Então as duas opções mais comuns eram o pergaminho e o papiro. O papiro, até coloquei aqui, é uma planta que é muito abundante no Egito, principalmente ali nas margens do rio Nilo, já que é uma planta que gosta muito de água. Então, para fabricar o papel do papiro, eles usavam o caule dessa planta. Então, com uma faca, eles cortavam os gomos do caule, formando pequenos filetes bem fininhos, e esses filetes eram deixados submersos na água por vários dias. Depois de vários dias, eles pegavam esses filetinhos da água e começavam a fazer tipo um trançado, colocando um filete na horizontal, outro na vertical e assim sucessivamente, como se fosse uma trama mesmo. Feito isso, eles tiravam o excesso de água e colocavam numa prensa ou numa pedra que deixava por cerca de uma semana. E depois disso, eles tiravam papel, alisavam para tirar qualquer aresta e finalmente se tinha um papel feito de papiro, né? Era um processo um pouco mais trabalhoso do que hoje em dia. E a produção do papiro era bem trabalhosa, né? E consequentemente, vocês podem imaginar que era bem cara. Eu achei referência que uma folha de papiro, como essa que está na esquerda, custava o equivalente a 2 a 4 denários. O denário era a moeda que você ganhava por um dia de trabalho braçal. Então, para comprar uma só folha de papiro, precisava de 2 a 4 dias de trabalho braçal, né? Então, as pessoas não podiam se dar ao luxo de fazer um rascunho, como a gente faz, fazer aviãozinho de papel, fazer coisas que a gente faz hoje em dia. Até trouxe uma curiosidade também acerca do papiro, que os manuscritos mais antigos que nós temos do Novo Testamento estão em papiro, né? Que apesar de ser um material relativamente frágil, né? Claro, são fragmentos, né, que foram encontrados, mas estão em papiros, né? Tiver que, apesar de tudo, apesar de ser uma planta, acaba sobrevivendo na medida do possível, né? As intempéries do tempo. Então a gente teve fragmentos aqui de João, outros de João o P90, outro de Mateus, né? É muito interessante isso. E aproveitar que a gente está falando em papiro, né? Há uma curiosidade muito interessante aqui.
há uma cidade portuária na Fenícia, que fica aqui onde tá, coloquei a setinha, ó, que desempenhou um papel central no comércio de papiros que eram produzidos no Egito. Eles eram distribuídos para outras regiões do Mediterrâneo através dessa cidade. Essa cidade chamava Biblos, né? Olha que interessante. É, aqui até trouxe uma imagem do sítio arqueológico dessa cidade. E é interessante que essa cidade tornou-se tão associada ao produto que ela vendia, que ela comercializava, que os gregos começaram a chamar o papiro do Egito de Biblos, o mesmo nome da cidade, associando um com o outro. Então, em grego, papiro passou a ser chamado Biblos. E quando a gente vai ver, com a diferença de uma pequena letra no final, né, Biblos, era como eles chamavam o livro. Passou a ser o livro. Daí surge a raiz que a gente usa até hoje em dia. Por exemplo, biblioteca, bibliófilo, enfim, né? Os bíblios, né? Veio daí. Então, quando. E aqui, substituindo novamente na última letra, né? Bibloi livros no plural. Quando eu queria falar que era um livro bem pequenininho, falava que era biblion. E por fim, quando se queria se referir a um conjunto de pequenos livros, a palavra que era usada acho que todo mundo conhece, Bíblia. Daí que surge a palavra Bíblia. Então a gente vê que veio da cidade que que comercializava o papiro, né? Então era muito interessante essa questão. Então aqui já tira um primeiro aprendizado, uma primeira lição. Quando a gente fala de Bíblia, nós não estamos falando de um livro, mas de um conjunto de livros. Até coloquei um panorama aqui, né? Livros esses que foram escritos, isso é importante, em épocas diferentes, por autores diferentes, em estilos literários diferentes, com objetivos diferentes. Portanto, é imprescindível que façamos algumas perguntas quando a gente abre um texto da Bíblia, qualquer que seja. É, a gente pode abrir um texto e perguntar: quem escreveu esse texto, esse livro, né? Quando que foi escrito? Onde foi escrito? Para quem foi destinado? Qual o gênero daquela literatura? Qual o objetivo? Então, a gente vê que cada livro da Bíblia possui um contexto diferente por trás, foi escrito com um objetivo por trás, com um gênero literário diferente. Então, é a mesma coisa que a gente não pode ler Carlos Drummond de Andrade da mesma forma que te lê um texto científico, né? Enfim, são literaturas diferentes, de épocas diferentes, enfim. Outro ponto que é interessante de falar é o seguinte: é, a expressão Bíblia, para se remeter aos textos sagrados, aos livros sagrados, só foi usado séculos mais tarde. A primeira referência que tem de usar a Bíblia para se referir aos livros sagrados é de João Crisóstomo. Foi um cristão do quarto século. E desde então esse termo virou um termo praticamente cristão. Hoje em dia a Bíblia está associada a um livro cristão, né? Um conjunto de livros sagrados dos cristãos. Contudo, é importante salientar que, para os judeus, eles não costumam usar a palavra Bíblia, tá bom? Então, para se referir a esses livros, eles usam escrituras ou Taná, como a gente vai ver mais para frente, tá bom? Outra, outro tipo de material muito usado para escrever era o pergaminho. Desculpa aqui. É, conta-se, a tradição conta, né? Não sabe se é real ou não, que com o passar do tempo houve uma briga entre o rei Eumenes, da cidade de Pérgamo, e o rei do Egito, o faraó do Egito. O rei Eumenes queria fazer uma grande biblioteca em Pérgamo, e o Egito não aceitava mais exportar papiro para eles. Então, a partir disso, eles inventaram um outro tipo de material para escrever. Era feito de pele de animal. Esse novo material recebeu o nome de pergaminho, em homenagem à cidade de Pérgamo, que é a qual
A tradição diz que criaram, né? Então os pergaminhos eram mais duráveis que os papiros, contudo eram bem mais caros. E o processo para transformar a pele do animal em uma superfície adequada para escrever era um processo bem lento, bem trabalhoso. O fabricante do pergaminho selecionava as peles de ovelhas, de cabras, de bezerros, geralmente. Aqui na imagem está mostrando que eles eram embebidas em água de cal por até 10 dias, para que o pelo do animal se soltasse. Depois disso, desse processo, o esse produtor raspava os pelos que ficavam na pele e tirava qualquer pedaço de carne que tivesse ficado na pele. Depois disso, a pele era mergulhada em água fresca para remover aquele cal que ele ficou imerso. E depois essa pele era esticada em uma espécie de quadro para ficar bem, bem lisa, né? E uma faca especial era usada para raspar a pele até que ficasse na espessura desejada, para não ficar muito grosso, né? E o processo de raspagem continuava ao longo de vários dias, era um processo bem trabalhoso. E durante esse tempo, o fabricante continuamente apertava e aplicava pressão naquele quadro de alongamento até que a pele secava e o resultado era o pergaminho como a gente conhece hoje. Muitos dos códex, né, mais antigos, deixa eu explicar, códex é o formato de livro que nós conhecemos hoje. Temos os formatos em rolo, que era muito comum ali na época do Antigo Testamento, né, como a gente pode ver na parte de cima, mas os cristãos adotaram muito esse novo formato, que é o formato que a gente usa até os dias de hoje, que é chamado de Codex, que é esse formato que se encadena o livro dessa maneira, né? Então a gente pode ver que tanto o papiro quanto o pergaminho eram materiais extremamente caros, e ninguém podia se dar o luxo de cometer erros ao escrever. Então, como eu comentei, se contratava um escriba que, como dissemos agora há pouco, era um profissional especializado na arte da escrita, e o escriba era encarregado de comprar o papel, ir atrás da tinta, né? Tinta essa que geralmente era à base de água e extraída de minerais, de pigmentos naturais, e com um instrumento chamado cálamo, que era um tipo de caneta feito de uma haste fina, geralmente de junco ou cana, que era cortada e moldada em uma ponta afiada, o escriba escrevia aquilo que era desejado. Então, quando se queria formar um livro, costumava-se colar as laterais das folhas de papiro ou de pergaminho, formando uma folha bem longa e que era enrolada, como eu tive deixa eu voltar aqui no slide anterior, como esse caso aqui, que eram enrolados. É, Já a encarnação, como eu comentei, tal como a gente conhece hoje, o chamado Codex, surgiria muito tempo depois, né? Por volta do primeiro século da nossa era, depois de Jesus, né? E foi nesse processo laborioso de escrita que muitos judeus, escribas judeus, eles começaram a transcrever a história do seu povo, que até então era na forma oral, as suas leis civis, as suas leis religiosas, suas poesias, seus cânticos, seus ensinos, seus provérbios, até mesmo as suas previsões acerca do futuro, começaram a transcrever para a forma escrita. É, então, no decorrer dos séculos, viriam a formar uma vasta coleção de livros, ou se preferirem, uma coleção de rolos contendo todo o conhecimento daquele povo até então. Mas houve também um grande evento que também contribuiu para o papel central do livro naquela cultura, que foi o exílio da Babilônia, né? No ano de 586 a.C., os babilônios, liderados por Nabucodonosor, conquistaram o reino de Judá, né? Destruindo ali a região de Jerusalém, e o templo que havia sido edificado por Salomão foi destruído também, né? E o povo que ali habitava que já eram chamados de judeus porque habitavam em Judá, né? Acho que futuramente vocês vão ver essa questão de a distinção entre hebreus, israelitas e judeus, mas enfim. Então, esses chamados judeus foram em boa parte levados cativos, prisioneiros para a Babilônia.
E até então, o judaísmo era centrado no Templo de Jerusalém. Mas agora que o templo estava destruído e o povo estava longe de Jerusalém, os judeus voltaram a sua atenção para o estudo das Escrituras como um recurso para continuar com a sua religiosidade, com o seu legado, né? Os escribas de então não seriam somente aqueles que escreviam, mas também seriam aqueles que leriam, que interpretariam as escrituras para o povo. Lembrando que poucos eram aqueles que eram letrados, né? Então precisava de alguém para ler e interpretar. A partir daí que surge, por exemplo, a figura dos doutores da lei, como o nosso querido Saulo de Tarso. É depois disso que acontece algumas, como posso dizer, algumas cisões dentro do judaísmo. A gente vai ver mais para frente que existem várias seitas dentro do judaísmo, uns aceitam uns textos, outros não, né? E nesse contexto também surgiram as sinagogas, que sinagoga significa casa de reunião. E seriam as sinagogas, como ainda são, né, até os dias de hoje, um centro de culto religioso, de oração, de estudo, de ensino. Então tem um papel fundamental a partir dessa época, no exílio da Babilônia. Então, desde então, os rolos das escrituras passaram a ter um papel central no judaísmo. Não é à toa que, desde então, esse povo passou a ser conhecido como o povo do livro. Bom, algumas décadas depois a Babilônia caiu, o povo judeu foi libertado, então retornou para sua terra. Contudo, o povo judeu já não era mais o mesmo. Os judeus e, consequentemente, o judaísmo sofreram uma grande influência da cultura babilônica. O modo de pensar judaico sofreu influência, a língua falada passou a ser o aramaico, por exemplo, que era a língua falada na Babilônia. O pensamento religioso sofreu influência, né? Então, com o retorno dos judeus para Jerusalém, os trabalhos para a reconstrução do templo logo começaram. Mas o judaísmo havia entrado numa nova fase. As escrituras passaram a ter um papel central naquela cultura. Contudo, chegou um momento em que havia um monte de rolos de pergaminhos, de papiros, uma infinidade, e os sábios judeus viram que havia uma necessidade de criar uma unidade em matéria de escrituras, que seriam os alicerces para orientar a religiosidade daquele povo. Era preciso distinguir quais livros eram considerados sagrados ou não para o judaísmo. Aí que surge a questão do cânon. Vou colocar aqui. Há uma tradição judaica, que inclusive consta no Talmud. Talmud é um livro que contém vários tratados judaicos, né? Que diz que por volta do ano 450 a.C., Esdras, na qualidade de escriba, de sacerdote, presidiu um conselho de 120 anciões. Opa, ampli- avancei aqui sem querer. Ele presidiu esse conselho de 120 anciões, chamado a Grande Sinagoga. E ali eles teriam determinado quais livros fariam ou não parte da lista de escritos sagrados. Contudo, a historicidade desse evento não é muito certa. Muitos acadêmicos não acreditam que esse evento tenha ocorrido de fato. É, Pelo que hoje se entende, a lista de livros considerados sagrados pelo judaísmo foi formada não num evento único, mas ao longo de muitos séculos. É, e, ao que parece, os livros foram adicionados aos poucos, gradualmente. Primeiro se aceitaram alguns, depois foram incluídos os outros, né? Enfim. Processo esse que os historiadores colocam que ocorreu provavelmente entre o século V a.C., ali após o exílio da Babilônia, até mais ou menos o primeiro, segundo século depois de Cristo. Por falar em Cristo, vamos lembrar que, mesmo na época de Jesus, havia divergências acerca de quais livros eram considerados sagrados ou não. Cada seita, cada partido dentro do judaísmo definia quais eram livros sagrados para si. Por exemplo, mais para frente vocês vão ver os saduceus, por exemplo. Os saduceus
só aceitavam os livros de Moisés. Já os fariseus não aceitavam os Moisés, mas também aceitavam os profetas, os outros demais escritos, né? Então, a gente vê que sempre houve uma certa divergência. A gente imagina que, primeiro, a gente imagina que o judaísmo é único, que na época de Abraão, né, dos patriarcas até Jesus, foi o único judaísmo, e não foi progredindo, foi evoluindo e sofrendo influências junto com o povo. E mesmo a questão do judaísmo como uma unidade não era bem assim, como a gente está deixando aqui, né? Havia várias vertentes dentro do judaísmo. Tinha os essênios, os fariseus, zelotes, enfim, né? Cada um aceitando. Os samaritanos também aceitavam só os livros da Torá, né? Os atributos a Moisés, né? Enfim. Mas, enfim, após esse período, ali no século I, século II da nossa era, os judeus chegaram a uma lista contendo 24 livros que faziam parte do corpo doutrinário, vamos dizer assim, e eram consideradas como sendo escrituras sagradas. Traduzindo isso para o nosso espiritês, é como se você falasse assim, ó, a FEB chegou num dia e falou assim, ó, a obra de Kardec, do Chico, do Divaldo são consideradas como confiáveis. Já dos outros médios não é tão confiável. Pode ser, pode se ler, pode ler, mas talvez não seja essencial assim, né? Enfim, tentei fazer uma tradução para o espiritês. E, e alguns séculos depois, os cristãos adotariam é, a palavra cânon. Cânon para se referir aos livros considerados como sagrados. Então, é uma expressão que vocês vão ouvir do cânon bíblico, né? O cânon é uma palavra grega que remete a uma vara que se usava para medir as coisas. Então, quando a gente diz que certos livros são canônicos, significa dizer que eles são, entre aspas, a régua, a medida, a referência dentro daquela religião, seja no judaísmo, como estamos vendo aqui, seja assim como posteriormente aconteceria com o cristianismo, que viria esse processo também de definir quais livros seriam canônicos, né? E com a definição do cânon judaico, né, de quais livros seriam sagrados para o judaísmo, surge a Taná. Aqui, ó, em cima está escrito Taná. A Taná é, é uma coleção de 24 livros, que a gente viu que foram definidos pelos judeus, que foram que formam as escrituras sagradas do judaísmo. E a Taná é dividida em três grandes seções. A primeira é a Torá, depois Nevim e Ketuvim. É daí que surge a palavra Taná, né? Torá, Nevim e Ketuvim. Algumas dessas pessoas costumam chamar, como a gente viu agora há pouco comentou, né? Chamar a Taná de Bíblia hebraica. Porém, como a gente observou anteriormente, o termo Bíblia nunca foi muito usado pelos judeus, nunca foi muito adotado. Os judeus costumam muito mais se referir a essa coleção de livros simplesmente como escrituras ou mesmo como Taná, né, como está escrito aqui em cima. Vemos também Jesus em várias ocasiões se referindo a essa coleção, esse conjunto de livros como sendo a lei e os profetas, né, porque ele se referia a duas partes da Taná, né, como a gente vai ver mais para frente, enfim. E a primeira parte e a mais importante seção da Taná era a Torá. Deixa eu colocar aqui. É natural que temos todos os demais. É natural, aliás, que todos os demais livros estão assentados. Torá significa instrução, lei, apontamento. A seção seguinte é Nevim. Nevim significa profetas. E nessa seção há duas subdivisões. Deixa eu colocar aqui. Opa, assim, tem os Ketuvim, escritos. Ah, tá fora de ordem, mas a Torá é formada pelos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nevim, como eu aumentei, é combinado duas subdivisões, os profetas anteriores e os profetas posteriores. É formado por Josué, Juízes, Samuel, Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12. Aqui vale algumas observações, né?
Porque em Nevim já começam algumas distinções para a nossa Bíblia que a gente costuma usar. Por exemplo, Josué, a gente não coloca como profeta, por exemplo. Reis, a gente não coloca como profeta, coloca como livro histórico. Outra coisa, aqueles agregam 12 profetas menores com livros pequenos como os 12, como sendo um livro só, né? Mais pra frente a gente vai ver que é diferente. Enfim, na terceira seção temos os Ketuvim, que são os escritos, divididos em livros poéticos, dividido em 5 rolos, subdivisões, e livros históricos, onde temos os Salmos, Provérbios, Jó. Em 5 rolos temos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther, Eclesiastes. E os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias, que aqui na Taná é um livro único, Crônicas. Bom, outro evento que foi importante para a composição da Bíblia como nós temos hoje em dia foi a chamada Septuaginta. Por volta do século III a.C., havia mais judeus morando fora ali da Palestina, de Canaã, do que na própria Palestina. Eram chamados judeus da diáspora, que eram aqueles judeus que, mesmo longe da sua terra natal, mantinham a sua identidade cultural, sua identidade religiosa. E um dos grandes polos de judeus nessa época era a cidade de Alexandria, no Egito. Acho que todo mundo já ouviu falar da grande biblioteca de Alexandria que ali havia, enfim. E muitos desses judeus da diáspora já não mais falavam hebraico, que era a língua dos antepassados, era a língua onde as escrituras estavam escritas, né? Estavam escritas em hebraico. O que é bem natural, porque a gente vê, por exemplo, no Brasil, imigrantes vêm e basta, os filhos já não falam mais a língua dos pais, descendentes de italiano, japonês, o que for, né? Os filhos já não falam mais a língua dos pais. Então, nessa época aconteceu a mesma coisa. Então, entre os séculos 3 Cristo e 1º Cristo, houve um esforço dos judeus para traduzir as escrituras sagradas, a Taná, do hebraico, que era a língua original, para o grego. O grego, nessa época, após já tinha acontecido aqui as conquistas de Alexandre o Grande, que disseminou a cultura helênica por todo o Mediterrâneo, né? O grego virou a língua internacional do mundo. Era como se fosse o inglês da época. Então, essa tradução da Taná para o grego é chamada de Septuaginta. A palavra Septuaginta é uma palavra latina que significa 70, pois havia uma tradição, né, que até hoje em dia se perdura, né? É uma lenda mesmo, não não tem nenhuma base histórica, que dizia que essa tradução foi realizada por 72 sábios durante 72 dias. Eles fizeram essa tradução, cada um fez uma tradução diferente, e depois bateram e deram a mesma tradução. Mas enfim, foi a partir da Septuaginta que começou a se propor uma nova forma de organização dos livros da Taná, e que posteriormente seria desenvolvida e adotada pelo cristianismo primitivo. E é a organização a que nós estamos mais habituados nas nossas Bíblias cristãs, né? A Bíblia que a Denise tem na mão, enfim. É por isso que essa é a divisão que nós vamos nos debruçar um pouquinho mais, tá bom? É, nessa divisão adotada pelos cristãos, as escrituras são divididas em 4 seções que visam facilitar. Eu acho que fica mais fácil. A primeira seção é a lei, ou Pentateuco, também chama Pentateuco, e tal como na Taná, é a primeira seção, é o alicerce. E ela é formada pelos 5 livros que em português nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí eu coloquei aqui, eu gosto muito de linha do tempo, então trouxe algumas linhas do tempo que eu fui fazendo, tá bom, pessoal? É, o livro de Gênesis começa contando de maneira bem poética e alegórica a história da criação do mundo, como o homem, por meio do seu egoísmo, acaba negligenciando as leis divinas e com isso acaba simbolicamente se afastando de Deus. E o livro conta a história dos patriarcas do povo hebreu, a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, os filhos de Jacó,
que, diante de um período de fome, se mudam para o Egito, né? E no livro seguinte, deixa eu colocar aqui, ó, que é o livro de Êxodo, nos conta o período após essa escravidão no Egito. Conta que, após algum tempo, os hebreus foram escravizados no Egito, depois de irem lá por conta da fome que arrasava a região de Canaã. E diante disso, Deus, simbolicamente, né, levanta um libertador, que era Moisés, que intervém em favor do seu povo e consegue a sua libertação. E durante a peregrinação do povo, rumo à Terra Prometida, de volta para sua terra, né, Moisés, que era um grande médium, um grande missionário, recebe da espiritualidade superior as leis que conduziriam aquele povo, aquele grupo de espíritos, na jornada evolutiva. E temos também os livros seguintes, que é o livro de Levítico, livro de Números e livro de Deuteronômio, que também se passam durante a peregrinação do povo hebreu rumo à Terra Prometida, por estar aqui no mesmo período, e trazem orientações para que o povo seguisse, desde normas civis, que visavam estabelecer uma certa ordem no povo, até normas de higiene, normas de alimentação, de adoração religiosa, enfim, tudo que poderia permear a vida dos israelitas foi cerceado, de certo modo, naquelas 613 mandamentos que estão na Torá, né? Ahn, e na seção seguinte, na nossa Bíblia, a gente vai ver que tem os livros históricos que, como o nome sugere, relatam a história do povo hebreu. E aqui, alguns livros muito longos, na Septuaginta, na tradução para o grego, foram divididos em duas partes. E é interessante que permanece até os dias de hoje. Por mais que hoje em dia a gente não tenha essa preocupação de, o livro é muito longo, vou ficar carregando um livro pesado, né? Porque naquela época os rolos de pergaminho eram pesadíssimos, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, que Samuel era um livro único. E na nossa Bíblia, ele vai virar dois. Vai virar primeiro e segundo Samuel, né? Reis vai virar primeiro e segunda Reis. Crônicas vai ficar primeiro e segunda Crônicas, dividido em duas partes. Esdras e Neemias, que era um livro só, viram dois, um Esdras e outro Neemias, né? Então, e eu trouxe aqui de novo uma linha do tempo, que eu gosto de linha do tempo, como eu disse, né? Mostrando que como que esses livros abarcam um período, de certo modo, até que grande daquele povo, né? É, então a gente vai ver que no livro de Josué, que é o primeiro livro histórico, que Nataná é considerado um livro profético, mas aqui na nossa Bíblia considerado um livro histórico, né? Tá na seção dos históricos. E, portanto, é importante que a gente leia ele como um livro histórico, né? Interessante isso também. Então a gente vê que no livro de Josué, a gente vai encontrar o relato de Josué, foi aquele continuador de Moisés, aquele que conquistou a Terra Prometida. Aí a gente vai seguir com o livro de Juízes, que temos o relato de um período da história de Israel, onde a nação foi liderada pelos juízes. Depois temos o livro de Ruth, é, aí temos os livros de Samuel, né, que traz uma transição do sistema de juízes para o sistema de monarquia, já que o povo pedia por um rei. Primeiramente vai mostrar a ascensão de Saul, depois de Davi, né? E depois vai seguir os livros de Primeiro e Segunda Reis, que começa com o relato do reinado de Salomão, filho do rei Davi, e após a morte de Salomão, o reino se divide em duas partes, cada um reino com seu respectivo rei, enfim. Temos também o livro de Crônicas, que, olha só que interessante, ele está aqui no mesmo período, porque ele reconta de certo modo detalhado, de modo mais detalhado, a história de Israel com foco na linhagem real de Davi e na história do Templo de Jerusalém. Então, o livro de Crônicas retorna muitos eventos que estão narrados em outros livros, como Samuel, como Reis, mas apresenta uma perspectiva religiosa e teológica diferente, destacando a importância da obediência a Deus. Aí nós temos também livros históricos Esdras e Neemias. O Esdras descreve aquele retorno dos judeus do cativeiro da Babilônia, que a gente vê que foi fundamental, e os esforços que Esdras faz para reconstruir a cidade de Jerusalém. Temos o livro de Neemias, que é uma continuação do livro de Esdras e narra a jornada de Neemias
que foi um líder judeu de volta a Jerusalém após o cativeiro na Babilônia. E o livro de Esther encerra essa parte dos livros históricos, né? Que era uma jovem judia, que ela se torna rainha na Pérsia, enfim. A terceira seção que a gente pode citar, que a gente vai encontrar na nossa Bíblia, são os livros de sabedoria, também chamados de livros sapienciais, livros poéticos, né? A gente vai ver que são uma coleção de cânticos, de provérbios. É o acúmulo da sabedoria daqueles israelitas. Então tem muita coisa interessante. E por fim, nós temos a última seção, que são os livros proféticos. Aqui então a gente vai dividir em profetas maiores e profetas menores. Os maiores são aqueles livros mais extensos, enquanto que profetas menores são aqueles que possuem livros mais curtos. Por serem livros curtos, na Taná, como a gente viu, eles formam um livro só, chamado Os Doze. Porém, na Septuaginta, os livros foram desmembrados em cada um dos 12 profetas. Então, já vê aqui, por exemplo, que os 12 viram Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E a gente vê aqui, de novo, uma linha do tempo, que eu gosto de linha do tempo, né? Quem foram os profetas? Só uma breve panorama. Os profetas foram grandes homens que viveram entre o século IX a.C. e o século V a.C. também, e foram grandes médiuns que, inspirados pela espiritualidade superior, conclamavam o povo para uma vida mais reta. E muitas vezes, além disso, eles prediziam eventos futuros, tal como a vinda do Messias, por exemplo. Então aqui a gente vê uma cronologia da época de cada um dos profetas, que cada um vale um estudo à parte, né? É, então, a Septuaginta, a gente vai ver que ela adicionou também, além daqueles livros da tradição judaica, outros livros que também eram, que eles achavam importantes, mas que naquela tradição judaica não estavam definidos como parte da Taná. O que totalizou fez um total de 51 livros. Inclusive, esses livros estão adicionados na Septuaginta, criaram uma pequena diferença entre algumas Bíblias, como a gente vai ver a seguir. Bom, esses livros a mais são chamados de deuterocanônicos, como está aqui em cima. É, são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não confunde com Eclesiaste, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, e acréscimos que foram feitos nos livros de Daniel e Esther. Bom, é importante salientar que esses livros aqui, eles são aceitos por uma parte dos cristãos, eles são aceitos pela Igreja Católica e pela Igreja Ortodoxa, mas não são aceitos pelo judaísmo e pelo protestantismo. Então, de acordo com a Bíblia que nós temos em casa, nós podemos encontrar ou não esses livros, né? Apesar das Bíblias católicas e protestantes serem praticamente iguais, o que muda é que as Bíblias católicas têm esses 7 livros a mais, né? Que não constam nas Bíblias protestantes. Então, essa Bíblia da, que a Denise tem, a Bíblia de Jerusalém, é uma editora católica, a editora Paulus. Então, ela vai constar esses livros. Já uma tradução Almeida, por exemplo, não vai constar. Então, algumas traduções constam esses livros, outros não, porque é aceito ou não. Aqui é interessante até falar, eu até trouxe uma comparação entre as Bíblias, né? Para os judeus, como aquela questão de agregar vários livros em um só, etc, etc, eles consideram como sagrados 24 livros. Evidentemente, eles só consideram aqueles do antigo, que a gente chama de Antigo Testamento. Para os protestantes, eles consideram os mesmos livros dos judeus, mas desmembrados, como a gente viu na Septuaginta, que vai dar 39, mais os 27 do Novo Testamento. Para os católicos, né? A gente vai ver na Bíblia Católica, tem aqueles 7 livros a mais. Então, o Antigo Testamento é formado não de 39, mas de 46 livros. E os mesmos 27 do Novo Testamento. E para os cristãos ortodoxos,
eles aceitam ainda mais, que são 51 livros que constam na Septuaginta. Eles pegam a Septuaginta na íntegra, basicamente, né? E os 27 do Novo Testamento. Outro ponto que também é importante de falar, assim, aí, ó, aqui no caso, se adicionar esses deuterocanônicos, ficar assim, então, Tobias aqui, históricos, Judite, então eles costumam colocar Tobias e Judite entre Neemias e Esther. Eles colocam em sabedoria. Não, desculpa. Também histórico, primeiro e segundo Macabeus. Desculpe. Em sabedoria, eles colocam aqui sabedoria, chamada de sabedoria de Salomão, geralmente. Eclesiástico, também em sabedoria. E adicionar aqui Baruque como um profeta. Bom, outro ponto que também é importante salientar é a questão da autoria dos textos, dos livros. Bom, a gente já viu que na Taná ou na Bíblia é uma coleção de livros. Livros diferentes, com objetivos diferentes, com variados estilos de gêneros literários. A próxima pergunta que a gente pode fazer é: quem que escreveu esses livros? Como que foi isso, né? E essa pergunta é muitas vezes quase impossível de responder. Vamos lembrar que na antiguidade não era como hoje, onde nós temos um livro com a capa, na capa nós temos o título do livro, temos o nome do autor, as demais informações, com uma data de publicação, edição, etc. Na antiguidade não tinha nada disso. Eram simplesmente rolos de pergaminhos ou de papiros com os textos. E esses textos, na maioria das vezes, não traziam qualquer indício do autor. Então a gente poderia pensar assim: nós pegamos os manuscritos originais, fazemos os testes científicos de datação, como o carbono 14, por exemplo, né? E assim descobre quando mais ou menos aquele manuscrito foi redigido, e assim a gente talvez conseguisse encontrar possíveis autores para aquele livro. Só que há um grande problema. Nós não temos nenhum manuscrito original de qualquer livro da Bíblia. O que temos são apenas cópias, uma série de cópias, né, que foram copiadas a partir de outras cópias, né? Não existia imprensa para imprimir uma série, então era um copiado atrás do outro. Como, por exemplo, a gente tem os famosos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos ali nas cavernas de Qumran, próximo ao Mar Morto, no final da década de 40, início da década de 50, que foram tão muito famosos, né? E são uma coleção de rolos de pergaminho de quase todos os livros da Taná, que foram escondidos naquelas cavernas, e o clima árido do deserto acabou preservando até os nossos dias. Mas esses pergaminhos, que foram um grande achado, evidentemente, são os manuscritos mais antigos da Taná que a gente encontra até hoje. Mas mesmo esses manuscritos do Mar Morto, que são datados do século II a.C. até meados do primeiro século a.C., eles estão alguns séculos distante daquilo que poderíamos dizer que seriam os originais, digamos assim. Bom, então a gente vê que é um pouco difícil encontrar quem foram os autores dos livros da Taná, né, ou da Bíblia, como queira chamar. Além disso, a gente precisa entender um pouco do contexto daquele povo e daquela época. Hoje em dia, nós temos o costume de ir a uma livraria e procurar os livros do nosso escritor favorito, né? Mas para o povo judeu, era um pouco diferente. Para eles, quem escreveu determinado texto não era o mais importante. Para eles, o mais importante era o seu conteúdo. É, Então, por muitos séculos, não foi uma preocupação daquele povo definir quem foram os autores daqueles livros. Porém, no quarto século antes de Cristo, nós tivemos as conquistas de Alexandre o Grande, que conquistou, né, um vasto território e acabou disseminando a cultura helênica, né, a cultura grega por todos esses locais. É o que a gente chama de período helenístico, né? E diferente dos judeus, para a cultura grega, a autoria do livro era algo muito importante. E por conta dessa influência helenística, que os judeus começaram, então, a atribuir autores a seus livros, geralmente autores famosos, para dar mais autoridade. Então, pegando grandes nomes da sua história e atribuindo a autoria daqueles livros. Então,
Com isso, a tradição passou a atribuir as seguintes autorias aos livros. Vou colocar aqui, ó. Os 5 livros da Torá foram atribuídos a Moisés. Então a gente vai ver hoje em dia, mesmo hoje em dia nos filmes, como se Moisés tivesse lá feito na pedra, lá, lascando a pedra, né? Toda, todo o Pentateuco, toda os 5 livros, enfim. Samuel e Esdras foram, enfim, Salomão foi atribuídos a alguns livros de sabedoria, Samuel e Esdras foram atribuídos a alguns livros históricos, e os respectivos livros proféticos foram atribuídos aos respectivos profetas. Contudo, não é todo mundo que concorda com essas autorias. E como a doutrina espírita possui um dos seus alicerces na ciência, é importante que nós conheçamos o posicionamento científico acerca de qualquer tema, de preferência. Então, ao final da Idade Média, a chamada crítica textual deu um grande salto e estudiosos começaram a se debruçar sobre as escrituras. E ao longo dos últimos séculos, os estudiosos têm encontrado vários indícios nos próprios textos que constatam que os livros das escrituras não foram escritos necessariamente por uma pessoa específica, num período específico. Por exemplo, para os acadêmicos, é muito improvável aquela imagem, como eu te disse, que muitas vezes a gente faz na nossa cabeça, de Moisés sentado numa pedra no deserto do Sinai, redigindo os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, diferente de atribuir a autoria de determinado livro a uma figura célebre do judaísmo, os acadêmicos defendem a tese que os livros das Escrituras foram escritos e modificados ao longo de um período de tempo por diversos sábios. Então, voltando ao exemplo de Moisés, entre os acadêmicos há duas vertentes. Só para citar o exemplo de Moisés. Há aqueles que acreditam que Moisés não teria escrito nada, que todo conhecimento atribuído a Moisés teria sido passado de geração em geração através da tradição oral, e posteriormente essa tradição oral foi transcrita e formaram os livros que formariam a Torá. E há também a outra vertente, né, formada geralmente pelos acadêmicos, que acreditam que Moisés até, aliás, por outros acadêmicos, né, que Moisés até teria escrito algo, mas não os livros como conhecemos hoje. E nessa hipótese, tais anotações de Moisés seriam posteriormente usadas, assim como a tradição oral que existia para compilar o que viria a se tornar a Torá. É evidente que essas teses são totalmente rejeitadas por qualquer religioso, um pouco mais conservador. Para esses religiosos, não há dúvidas que Moisés tenha redigido os 5 livros da Torá. Você não vai falar que outra pessoa redigiu a Torá porque vai arrumar briga com o religioso, né? É, para os religiosos, são esses que estão aqui no slide, né? Mas para os acadêmicos, como já foi dito, foi um processo. Até trouxe uma linha do tempo aqui, como eles acreditam, né? Então, os livros, tal como a gente conhece hoje, começaram a ser compilados, redigidos a partir do ano 1000, ali por volta do reinado de Davi, Salomão. Independente se já havia algum manuscrito anterior a esse período, ou se era apenas a tradição oral, nos meios acadêmicos se aceita que os livros, tal como conhecemos hoje, foi um trabalho que durou cerca de 1000 anos, alguns colocam. Fazendo uma analogia com os dias de hoje, os livros atuais possuem edições. Então eu escrevo um livro, lanço essa é a primeira edição, mas vamos supor que daqui a algum tempo eu quero corrigir alguns detalhes no meu livro, eu quero adicionar outros tópicos, então eu lanço uma nova edição, pegando a própria codificação espírita, né? Em 57, Kardec lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, contendo 501 questões. Depois, posteriormente, 3 anos depois, ele lança outra edição do Livro dos Espíritos, tendo as 1019 questões, né? Então eu trouxe essa analogia com os nossos dias para que a gente possa compreender como os livros da Bíblia foram compilados. Diferente de a gente achar muitas vezes que alguém sentou, escreveu e chegou até nós,
Muitos acreditam que não foi bem assim, que foi muito mais uma questão de um processo que levou muitos séculos e foram copiados, e redigidos e alterados, enfim, né? E não foi apenas um autor. Muitos defendem que foi um conjunto de sábios de autores, né? E como já foi dito, os judeus valorizavam muito mais o conteúdo do texto do que quem foi o autor. Então, o livro ser fruto de múltiplas mãos não era nenhum demérito na cultura judaica. Pelo contrário, era algo bom, pois os livros foram melhorados ao longo do tempo. É como um monumento que é edificado por diversos construtores, né? Então, os cinco livros da Torá, da lei, o Pentateuco, foram formados, segundo os acadêmicos, entre o ano 1000 a.C. e o ano 400, ali nos tempos de Esdras, quando ganharam uma forma final, tal como a gente conhece hoje. Os livros históricos, livro de Juiz, Samuel, Reis, Crônicas, etc., demoraram um pouco mais, indo até mais ou menos anos 150 a.C. Aí temos o livro de Sabedoria, que foi até o final do primeiro século, os livros dos profetas maiores, profetas menores, enfim. Ah, sim, tem os livros deuterocanônicos. Um dos motivos dos protestantes e judeus não aceitarem é porque eles falam: ah, não, é posterior demais, porque os deuterocanônicos abordam e foram escritos num período em que é chamado silêncio profético. Então eles abordam que, não pode ser aceito, enfim, mas aí já é outro assunto, tá bom, pessoal? É, Mas vamos adiantar um pouco na nossa linha do tempo. No primeiro século da nossa era, ou para ser mais preciso, segundo Humberto de Campos, no ano 5 antes da nossa era, as profecias que apontavam para a vinda de Jesus, do Messias tinham seu cumprimento com a encarnação de Jesus. Então, o próprio Cristo planetário, como a gente aprende na doutrina, o Espírito que governa o nosso orbe, encarnou para que, através da sua exemplificação, nos trouxesse uma compreensão mais elevada acerca de Deus, de suas leis. O próprio Cristo não chegou a escrever nada, como nós sabemos, mas ele se fez acompanhar por um grupo de pessoas que posteriormente teria a missão de testemunhar para a eternidade a mensagem trazida por ele. E é sobre esses textos que provavelmente vocês se debruçarão no ano que vem, suponho eu, né? Daí surgem novos livros baseados na mensagem trazida por Jesus. Os cristãos, a partir do século III depois de Cristo, chamariam esse conjunto de novos livros de Novo Testamento. E esses mesmos cristãos, passariam a designar aquele conjunto de livros anteriores a Jesus como sendo Antigo ou Velho Testamento. Então, já que a visão teológica é mais ou menos assim dos cristãos. Jesus veio inaugurar uma nova aliança. A palavra testamento significa aliança. Então, Deus, no entendimento teológico, havia firmado uma primeira aliança com o povo de Israel ali no Monte Sinai, e com a vinda de Jesus, Deus firmara uma nova aliança. Daí que surgiu a expressão Antigo e Novo Testamento, uma antiga e uma nova aliança. Evidentemente que essa é uma perspectiva puramente cristã. Para os judeus não existe Antigo e Novo Testamento, para eles só existe um testamento que não é nem antigo, é atual, né? Bom, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vai ver que o Novo Testamento foi dividido em 5 seções. A primeira seção são os evangelhos. Os evangelhos não têm a pretensão de ser uma biografia sobre Jesus de Nazaré, de abarcar todas as nuances da vida pessoal, de falar o que Jesus fez dos 13 aos 30 anos, como algumas pessoas especulam, né? A finalidade do evangelho é transmitir uma mensagem. Então, nós temos 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um com a sua respectiva característica. Até trouxe um quadro que eu achei bem interessante, uma comparação entre os 4 evangelhos, mostrando, é atribuído a Mateus, né, que foi um dos 12 apóstolos, a data mais ou menos quando foi constituída, para quem foi destinada, a ênfase que cada um dos evangelhos dá, né?
o estilo de escrita, como que Jesus foi visto, representado nesse evangelho. Então a gente vê que são quatro evangelhos com quatro perspectivas, com quatro finalidades distintas, né? A gente vai poder estudar isso nos próximos anos, espero que anos, né? E a palavra evangelho, já que a gente tá falando de evangelho, né? Como a gente já viu na biografia, é, evangelho é uma palavra grega se pronuncia evangelion, e é a junção de iun, ge, lium, que significa boa mensagem, boa notícia, boa nova. Portanto, esse é o significado de evangelho. Hoje em dia, a palavra evangelho tem uma conotação religiosa. A gente fala, eu vou ler o evangelho. Mas nos tempos de Jesus, olha que interessante, a conotação era bem diferente. Era uma conotação política. Olha que diferente. Quando Roma conquistava, lembrando que o Império Romano dominava na época de Jesus, né? Quando Roma conquistava um território, o imperador romano, o César, né? Mandava os seus arautos dizendo: a luz de Roma chegou. E eles fixavam nas praças os comunicados. Então, dizendo assim: a partir de agora, tem um novo imperador aqui, vocês têm um novo senhor, tem uma nova autoridade nesse território. E essa mensagem dos arautos romanos era chamado como de evangelho. Então, se tinha uma conotação política, a gente pode se perguntar: então por que que Jesus se usou dessa expressão evangelho para se referir à sua mensagem, né? Aí, hoje a gente até pode se perguntar, né? O que que é o evangelho? Já me pensa em evangelho, são os livros, evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João. Mas será que evangelho é um livro? Será um conjunto de livros? Será que se a gente voltasse no tempo e perguntasse para Jesus o que que é o evangelho, será que ele responderia que seriam livros que seus discípulos escreveriam no futuro? Bom, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, versículos 14 e 15, nos é relatado o seguinte: e depois que João foi entregue à prisão, a que ele se refere a João Batista, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pera, será que esse evangelho que Jesus pregava era um livro? Será que ele está nos convocando a crer num livro? Ué, mas ainda sequer havia um livro escrito com os ensinos de Jesus. Então, que evangelho é esse, né? Então, vamos lembrar que eu disse que os arautos romanos saíam pelas cidades conquistadas, anunciando que a luz de Roma havia chegado e que agora eles tinham um novo imperador, e que essa mensagem que os arautos levavam era um chamado de evangelho. Bom, Jesus também era um arauto, mas um arauto não de Roma, mas de Deus. Jesus também saiu para divulgar uma boa notícia, um evangelho. Não um evangelho vindo de César, mas um evangelho vindo de Deus. Não anunciando um reinado do César, mas anunciando um reinado de Deus. Nesse anúncio, ele dizia assim: o tempo está cumprido, como eu tive aqui, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mas o que que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte: existe um mundo quando Deus está reinando e um mundo quando Deus não está reinando. Existe uma realidade que é construída por aqueles que se submetem ao reinado de Deus e uma outra realidade construída por aqueles que estão submetidos ao reinado de César. Então existe um mundo quando Deus é o rei, e existe um outro mundo completamente diferente com outros reis. O que Jesus aqui está dizendo é o seguinte: venha para o reino de Deus, submeta-se ao reinado de Deus. Inclusive, como que Jesus nos ensina a orar, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós ao teu reino é igual a seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus veio nos conclamar para um novo reinado, o reinado onde Deus é o rei, reino onde prevalece a vontade de Deus.
Portanto, se submeter a esse reino é se submeter à vontade de Deus. É dizer como Jesus no Getsemane: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Então, quando nós chamamos de evangelhos os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós precisamos ter bem claro que o livro é apenas um instrumento para transmitir a mensagem, é só o recipiente. Nós não podemos confundir a garrafa com o líquido dentro da garrafa, tá bom? O livro uma é uma coisa, outra é outra coisa. O livro é só para comportar algo que é maior, que é a mensagem. E como diz aqui, qual é essa mensagem? Essa é boa mensagem que Jesus vai nos trazer, que o evangelho de Jesus é: o reino de Deus está aqui, venha viver sob o reinado de Deus. Bom, mas voltando para o nosso Novo Testamento. Após os evangelhos que a gente viu que significa, que é mais ou menos, né? Que eu acho que é onde vocês vão se debruçar nos próximos estudos, futuramente, nós temos Atos dos Apóstolos, né? É, que a gente vê onde está registrado os acontecimentos da igreja nascente, focando principalmente nas figuras de Simão Pedro, de Paulo de Tarso, e os primeiros feitos daquela primeira geração de cristãos, né? Através do livro Paulo Estevão, a gente fica sabendo que foi a pedido de Paulo, fez a Lucas, e Lucas redigiu esse livro, né? Então, eu trouxe até outra linha do tempo que eu gosto, né, como eu disse. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho. Ele começa no fim do ministério terreno de Jesus, ali no ano de 33, e ele vai até o começo dos anos 60, que foi quando Paulo foi preso, foi conduzido a Roma. E na doutrina espírita, até coloquei aqui, ó, assim, abarca esse período aqui. Mas, como eu disse, na doutrina espírita tinha uma chave muito interessante que é Paulo Estevão, né? Que vai começar a relatar um pouquinho depois de Atos, ali no ano 34, mas vai um pouco mais longe, até a morte de Paulo em 68. Então, é um estudo bem legal. Outra seção do Novo Testamento que a gente pode colocar são as cartas de Paulo, que foi o autor mais numeroso do Novo Testamento, né? É, que também são chamadas de epístolas paulinas, né? Que são uma coleção de cartas contendo orientações de Paulo que ele destinou às igrejas que ele havia fundado, aquelas comunidades que ele havia fundado, assim como também cartas destinadas a algum dos seus seguidores, como aqui no caso Timóteo, Tito, né? E as comunidades como de Corinto, de Efésios, enfim, né? Infelizmente, a gente sabe que nem todas as cartas de Paulo sobreviveram ao tempo. Temos informação que ao menos três cartas de Paulo se perderam no tempo. É, porque sabe disso? Porque Paulo faz referência a outras cartas que a gente não tem. Ele faz referência a duas cartas destinadas, mais duas cartas destinadas à igreja de Corintos. Então, era pra gente ter terceira Coríntios e quarta Coríntios. E também uma carta que ele faz referência à igreja de Laodiceia, que a gente também não tem essa carta. Então, algumas coisas se perderam, né? Nós temos outra seção no Novo Testamento também, que é as chamadas cartas universais. Alguns também vão denominá-las de epístolas gerais, epístolas. Eu já vi a denominação epístolas católicas também chamam. E elas recebem esse nome, pois, diferente das cartas de Paulo, que tinham um destinatário bem específico, essas cartas universais eram destinadas a toda a comunidade cristã e tratam de temas gerais como a fé, ética, moral, perseverança. A Denise, por exemplo, é especialista nessa carta de Tiago, que ela ficou vários anos estudando a carta de Tiago. E por fim, o Novo Testamento termina com um livro profético, né? É, que é o livro de Apocalipse. Inclusive, Apocalipse quer dizer, na tradução, revelação, pois é um livro que traz uma linguagem toda figurada, toda profética, revelações acerca dos novos tempos da Terra e da humanidade. Ou, se preferirem, traduzindo para o espiritês, é um livro que trata do período de transição do planeta, tal como a gente está vivendo, e na nova fase de regeneração do planeta Terra e de seus habitantes. E como vocês
Viram? Também eu trouxe outra linha do tempo, né? Aqui são datas aproximadas de quando os livros do Novo Testamento foram redigidas. É, mas eu queria destacar aqui nessa linha do tempo que, diferente do que está na nossa Bíblia, não necessariamente está na ordem cronológica. Da mesma forma, no Antigo Testamento não está em ordem cronológica, mas por ordem de gênero, aqui no Novo Testamento é a mesma coisa. Então a gente vai ver, por exemplo. Opa. Sim. Paulo Estevam nos fala das anotações de Levi, né? Que teria sido a primeira redação. Mas, enfim, as cartas de Paulo teriam vindo antes dos próprios evangelhos. Muitos colocam primeira Tessalonicenses com primeira, enfim, Tiago, e assim vai avançando. Deixa eu passar aqui rápido por causa do nosso tempo. Então a gente vê que ao longo do todo o primeiro século houve essa, essa redação dos textos do Novo Testamento. E assim como a gente fez nos livros do Antigo Testamento, esses são os autores que a tradição atribui aos livros. Aqui eu só queria destacar a carta aos Hebreus, né? Que tá aqui no cantinho. Deixa eu colocar o mouse. Aqui. Que eu até coloquei um sinal de interrogação, porque para a maioria dos estudiosos, essa carta não teria sido escrita por Paulo, mas pois contém um estilo de escrita bem diferente das outras. Porém, através do próprio Paulo Estevão, somos informados por Emmanuel que a carta aos Hebreus teria sido escrita sim pelo próprio Paulo, e que essa carta escreve de próprio punho, enquanto as outras ele teria ditado para o escriba, né, enquanto o escriba anotava. Então, por isso que a gente observa esse estilo um pouco diferente. É, Deixa eu ver. Outro ponto que eu queria trazer também é o seguinte, que independente de quem sejam os autores que redigiram esses livros, muitos vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo para Timóteo, vai dizer o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso então quer dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, como dizem nossos irmãos de outras vertentes cristãs? Para a doutrina espírita, a Bíblia não é a palavra direta e literal de Deus, nem a sua inspiração verbal, mas é a sua inspiração na forma de uma mensagem que ressalta as experiências religiosas de um povo comprometido com a sua busca. Então a gente vai ver que a Bíblia contém parte da lei divina e o relato de evidências da ação dessa lei na história é, na história evolutiva da humanidade, né, daquele grupo de espíritos. E na história daquele povo, daquele grupo que era um povo hebreu, né? Então a gente vê que a Bíblia, de certo modo, é o rosto desse povo, com suas expressões de momentos bons, outros nem tantos. É como se é também um registro, vamos dizer assim, das experiências íntimas de certos espíritos reencarnados em lutas com as suas crises de evolução. Então, quando a gente entende isso, o nosso olhar sobre as histórias da Bíblia, sobretudo as contidas no Antigo Testamento, mudam completamente, pois a gente entende que as letras revelam, sobretudo, a compreensão daquele povo acerca da divindade. Por exemplo, só para citar um exemplo, quando ocorria um desastre natural, como aquelas pessoas entendiam? Eles entendiam que Deus estava irado e estava castigando e eles relatavam isso em seus escritos. Então, vai estar no Antigo Testamento. E Deus se irou e castigou o povo. Então, por exemplo, quando a gente abre a Bíblia e lê que Deus estava irado, nós podemos nos perguntar, pelo que nós aprendemos com a doutrina espírita acerca dos atributos de Deus, é possível conceber um Deus que se ira, que se vinga, que se arrepende, Será que esse Deus antropomórfico é real mesmo? Ou será que essa era a compreensão que aquele povo tinha para alguns eventos que ainda não compreendiam? Então fica essa dica quando vocês forem estudar, sobretudo se vocês forem estudar um dia o Antigo Testamento. Tenham sempre em mente que se trata do relato de homens imperfeitos que ainda não tinham uma compreensão perfeita acerca de Deus, de suas leis
de toda a criação. Assim como nós também ainda não temos essa compreensão perfeita. Então, esses homens relatavam da forma como eles compreendiam. Então, é natural que eles imaginassem um Deus que fosse uma projeção do próprio ser humano. Um Deus que se vingava, que se arrependia, que ficava triste, assim por diante. Porque era a figura que eles conheciam. Mas se a Bíblia não é a palavra direta de Deus, a gente sabe que o amparo do alto nunca faltou na redação dos textos que compõem a Bíblia. Os autores desses livros receberam a inspiração dos bons espíritos, a gente sabe, né? Eles eram grandes médiuns, todos eles. Todos nós somos, né? Dos mensageiros do Cristo, ou por que não do próprio Cristo, em algumas circunstâncias, né? Então, aquilo que nós conhecemos como sendo a primeira revelação também foi coordenada pelo alto, assim como a segunda revelação. Emmanuel vai dizer o seguinte: os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos e tradições. Bom, chegando ao nosso último slide, dá tempo certinho. Com esse panorama geral que a gente viu hoje, nós podemos imaginar a Bíblia como sendo uma biblioteca, composta por duas estantes. Aí eu coloquei duas estantes aqui. A primeira estante a gente chamaria de Antigo Testamento, vou colocar aqui em cima. E aqui a gente vai colocar os livros com relatos que vieram antes de Jesus. Na segunda estante, esta à direita, a gente vai chamar de Novo Testamento. E aqui a gente vai colocar os livros com relatos após a vinda de Jesus. Então, na primeira estante, na primeira prateleira, nós vamos colocar os 5 livros, né? Essa categoria de livros nós vamos chamar de lei, mas nós também podemos chamar de Pentateuco, de Torá. Na prateleira seguinte, nós vamos colocar 16 livros que tratam da história de Israel, daquele povo. Então, a gente vai chamar essa prateleira de livros históricos. Na prateleira seguinte, a gente vai colocar uma coleção de 7 livros é, contendo cânticos, provérbios, poesias, enfim, toda a sabedoria daquele povo. Por isso a gente chama de sabedoria. É, e nessa mesma prateleira, a gente vai colocar outros 6 livros que trazem exortações para o povo de Israel e também apontam para eventos futuros. Esse conjunto de livros nós chamaremos de profetas maiores, porque são livros grandes. Não porque eles não eram pessoas altas, não é por causa disso, é por causa de livros extensos. Em contraposição, na última prateleira, nós temos outros profetas, os profetas menores, né? Então, eram os livros menos extensos. Aqui, ó, profetas menores. Observem que nós estamos organizando a estante não por ordem cronológica, nem por autor, mas sim pelo tipo de livro, pelas suas categorias. E na segunda estante do Novo Testamento, intitulado Novo Testamento, nós vamos colocar aqueles livros que surgiram após a vinda de Jesus. Então, apesar do Evangelho de Mateus não provavelmente não ter sido o primeiro a ser escrito, nós vamos colocar ele primeiro, porque ele faz o link com o Antigo Testamento. Não é à toa que o Evangelho de Mateus é o primeiro, porque ele que faz a ponte com o Antigo Testamento, porque foi escrito para aqueles judeus que haviam se convertido, né? Depois vão colocar Marcos, Lucas, João, que é o evangelho mais espiritual. Depois nós vamos colocar um livro histórico, né? Aqui são os evangelhos. Atos dos Apóstolos, como sendo um livro histórico, né? Que relata aqueles primeiros anos. A seguir, nós vamos ter o conjunto das 14 cartas de Paulo. E por fim, na última prateleira, nós temos as 7 cartas de outros autores, né? Destinadas a um público mais amplo. Por isso chamamos de cartas universais. E encerramos com Apocalipse, que é um livro sobre acontecimentos futuros, né? Então, agora que nós temos nossa biblioteca completa, nós podemos observar que ela é um conjunto de livros que trazem gêneros literários diferentes, escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, em localidades distintas, cada um com um objetivo diferente, né? Com um público-alvo diferente. Então, nosso intuito no estudo de hoje foi esse: fazer com que vocês não vejam a Bíblia como um livro único, mas sim como uma biblioteca de livro, e que não foi surgido de uma passe de mágica, que foi um livro que foi materializado, mas foi um processo
milenar de um povo, né, que foi colocando suas experiências, né? É, e na mesma forma como hoje nós temos essa distinção entre ler um livro e outro tipo de livro, conforme até a categoria, nós que possamos fazer o mesmo com os livros da Bíblia. Ufa, falei demais, né? Desculpem. E era isso que eu queria trazer hoje pra gente refletir um pouco. Um panorama geral. Nossa, André, estou encantada com a sua aula, assim como todos. Depois eu passo o PDF para vocês pegarem as referências. Uma aula assim maravilhosa. E completando nessa nossa biblioteca, né, que nós estamos descobrindo, né, essa biblioteca, é saber que está tudo interligado. As falas de Jesus, a gente consegue, através das concordâncias bíblicas, né, conseguir várias passagens em profetas anunciando a vinda do Cristo, várias passagens em Daniel, Isaías, Zacarias, a vinda do Cristo, e depois repete nas cartas de Paulo, que repete na carta dos Hebreus, que é uma carta maravilhosa, sabe? Então, assim, tudo interligado. Sabe? Então, toda a mensagem de Jesus ali contida para a gente realmente é devagar, tomar conhecimento. Portanto, a gente fala assim, o estudo não tem um começo, nem um meio e nem um fim. A partir do momento que você começa, a gente se encanta, a gente segue adiante, sabe? Então, nós estamos nesse barco, querendo aprender, tá? E assim, tem muita coisa que eu não sei. Não vamos nos preocupar, porque devagar todos esses nomes citados, eles vão devagar entrando na nossa mente, na nossa consciência. De tanta gente citar, vamos para Daniel, e vamos ver Salmos, e vamos ver Crônicas, e aí a gente vai e volta, e tudo vai devagarinho se encaixando, sabe? Aí eu vou até abrir para vocês também, né? Comentarem alguma coisa. Nossa, mas André, você deu um show hoje, André, maravilhoso, adorei, perfeito, incrível. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, teve uma pergunta no chat. Então eu vou começar a estudar pelo Antigo Testamento? Pode, mas não precisa, entendeu? Pode, a gente pode. Mas assim, a gente pode sempre fazer essas ligações, a gente nunca vai esquecer do contexto todo, tá? Mas existem locais só para se estudar só o Antigo Testamento, tá bem? Pode? Pode, a resposta é sim. Tá aberto então. Rodrigo, pode fazer sua Oi, boa pergunta. noite a todos, tudo bem? Boa noite. Vocês me ouvem? Muito bem. Você é de Brasília, Rodrigo? Sou de Brasília, sou trabalhador do Atualpa. Olha lá, eu também. É, bom, eu queria aproveitar, eu sei que não é exatamente o tema, mas um dos motivos de eu ter entrado no NEP foi uma conversa que eu tive com o Maurício Cury sobre algumas coisas que me inquietam com relação ao estudo do Evangelho e algumas coisas que já foram tratadas aqui no encontro anterior, que eu assisti a gravação e tudo. Aquela questão do que antigamente se dizia, ou alguns locais ainda dizem que o espírito tem que estudar apenas Kardec, né? Foi dito isso aqui, a Xaxá falou também alguma coisa nesse sentido. E o NEP traz essa importância do espírita conhecer o Evangelho também. E ao estudar mais o Evangelho, eu tenho me deparado com algumas dúvidas. Como hoje é estudo de Bíblia, isso que eu estou dizendo, a pergunta pode não ser diretamente relacionada ao tema, mas eu queria saber se o André tem alguma luz para me dar nesse sentido. Em temas, ele mencionou muitas vezes aqui, né, como os nossos colegas de outras crenças, nossos colegas cristãos de outras crenças e tudo. Em alguns debates muito interessantes que eu tive com um cunhado evangélico, a gente debateu bastante sobre a carta de Paulo de Efésios. Principalmente, ele queria saber como é que os espíritas acreditavam na questão de Jesus como Salvador, o que era salvação para a gente, qual era a condição, e ele me colocou frente à carta de Efésios com a questão do sola gratia, ou sola gracia, que basta, está em Efésios, Paulo, que se basta a graça de Deus, que não interessa a obra, não interessam as boas obras, que a salvação vem por graça de Deus a todos. A pergunta que eu tenho a colocar, eu sei que a gente vai aprofundar muitos desses estudos mais para frente, mas como o André se mostrou aí um grande estudioso da Bíblia,
para os espíritas, existe alguma dúvida com relação à autoria do livro de Efésios, de ser ou não de Paulo? Pelo que se colocou aqui, aparentemente, não, né? Mas eu queria, talvez, aprofundar um pouco esse comentário, porque essa dúvida tem me inquietado bastante. Bom, vamos lá. Com relação às cartas paulinas, eu acho que é mais fácil, porque nós temos o Paulo Estevão, né, que dá esse reforço pra gente, enfim. A questão é que Paulo falava numa outra época. Então, por exemplo, Paulo vai falar sobre a salvação pela fé, né? Também através da graça, como você falou, né? Mas a gente precisa entender que, pelo menos a nossa compreensão, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, como você trouxe, né? A gente entende que essa salvação pela fé não ocorre pela simples crença em Jesus, mas a fé no sentido de fidelidade, né? De seguir aquilo que Jesus nos propôs. O Espiritismo não dá vida muito fácil pra gente, né? E é um caminho árduo, não basta aceitar Jesus como Salvador para estarmos salvos. O caminho do Espírito é um pouquinho mais longo. Requer que a Bem gente mais. viva aqueles ensinos trazidos, né? Então até fica uma dica também. Aqui sempre a finalidade última do NEP não é a teoria, mas é tornar todo mundo aqui pessoas melhores. Então, toda quarta-feira nós saiamos desse estudo um pouquinho melhores do que quando chegamos. Precisa sempre levar para esse lado. Agora, com relação a essa questão da graça, para o Espiritismo é entendido o seguinte, que Deus nos ama tanto, que aí entra o conceito de graça. Porque se for pelo merecimento, nós não teríamos mérito nenhum para estarmos encarnados, porque a gente fez coisa ruim no passado. Nós não temos esse merecimento nenhum para estar estudando o Evangelho hoje, porque provavelmente no passado a gente deturpou esses mesmos textos, né? Enfim. Então a gente vê que a graça é esse manancial divino que nos alcança, que nos possibilita, pela sua misericórdia, avançarmos. Mas que, diferente dos nossos irmãos de outras crenças, nós vemos que temos a graça, mas temos que fazer nossa parte também. O ajuda-te e o céu te ajudará. A gente tem a ajuda da graça, ajuda, opa, você tem a oportunidade de reencarnar, tem a oportunidade, né? Mas é importante que a gente faça nosso esforço, né? A salvação, infelizmente, ou felizmente, né? Não é gratuita. A salvação a gente se faz por onde, né? A gente precisa trilhar esse caminho, cada um com sua cruz, né? Como Jesus falou, né? Quem quiser vir após mim, siga-me. E siga-me não é só externamente, mas é seguir em comportamento, em tudo, né? Para alcançar essa salvação, né? Que a gente tanto almeja, que é estado de pureza, dessa construção desse reino de Deus no nosso coração, essa edificação íntima. Então, na nossa limitação, né? Entendo mais ou menos assim. Acho que deu para Você quer compreender? completar, Não, Maurício? Não. Rodrigo, pode falar. achei a explicação excelente, porque a impressão que eu tinha quando eu tive esse debate com ele foi uma madrugada virada sobre isso. E eu não tinha estudos, eu não tinha leitura das cartas com a profundidade que nossos irmãos evangélicos, pelo menos, têm. Eu tenho essa sensação de que eles se debruçam. Qual é o livro deles, né? Nós temos outros livros, nós temos a codificação, nós temos as centenas de livros do Chico, etc. Então, me senti um pouco, digamos, não que fosse uma competição, mas fraco na discussão nesse sentido, pela falta da leitura, e o NEP com certeza vai me proporcionar isso. Mas a sensação que eu tive, André e colegas, é de que se a gente acreditasse nisso, na literalidade do que está nesse versículo da carta de Efésios, a impressão que dá, a sensação que dá, é de que Paulo apaga muito do que Jesus disse. Não, basta crer, basta aceitar, e a graça divina, ou seja, a bondade, né, a graça no sentido também de dar de graça, né, já que não precisa de obra, não precisa de merecimento. E eu falei, mas e o que Jesus disse? E aí eu me lembro dele ter dito, mas Jesus afirmou que Paulo falaria por si, completaria o que ele pregou. Mas no que ele completa, parece que ele apaga. Apagar não é completar. Essa sensação que eu tive. Mas realmente eu preciso de mais estudo e concordo bastante, gostei demais da resposta do André e agradeço aí a atenção. Agora, você citou também essa questão da importância do espírito estudar a Bíblia, acho que é fundamental, né? Se a gente entende que
o espírito que serviu, que mais se aproximou de Deus pra gente foi Jesus, eu acho que é de preferência de dever conhecer Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo traz uma pincelada. Kardec não teria tempo para comentar toda a vida de Jesus, todos os ensinamentos de Jesus. Eu ia comentar alguns do Sermão da Montanha, né? Enfim. Então é importantíssimo estudar o Evangelho, por causa que é o nosso exemplo, nosso guia e modelo, né? De como seguir, como prosseguir, enfim. E, por sua vez, Jesus está inserido num contexto judaico. Então, entra talvez um estudo do Antigo Testamento, onde está inserido, o que ele viu realizar, enfim. Eu, por exemplo, comecei de trás para frente. Eu comecei me interessando só para doutrina espírita. Ah, essa coisa de Bíblia é chato, é coisa de religioso chato e tal. Aí eu comecei a ver, nossa, mas aponta para Jesus. Aí eu comecei a estudar o Novo Testamento. Aí eu falei, nossa, mas isso o Novo Testamento sem o Antigo Testamento fica meio desolado, fica deslocado, né? É igual um prédio. Não dá para chegar só ao terceiro andar, que é a terceira revelação, e desmoronar os outros dois, né? Então a gente vê que as três revelações é um edifício, está alicerçado um no outro. E de preferência, o espírita, eu acho interessante que procurasse estudar o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar, né? Não ficasse só no terceiro andar, né? Não que não seja importantíssimo, né? Mas o Espiritismo veio como uma chave para entender Jesus. Então, para entender Jesus, a gente precisa voltar para Jesus, né? E essa é a premissa dos NEPs, no meu entendimento, é tentar decifrar, entender Jesus. É, eu acho que era isso. Excelente. Pessoal, Maravilha. Obrigado. nosso horário está estourando, não é? Maurício, é curtinho? Só fala, Maurício, por favor. Ô, Maurício, quanto tempo? É. Curtinho, Maurício, por favor. Muito bem-vindo. Mandar um abraço grande, gratidão, maravilhoso, André, tá? Graça, Maurício. Excelente e sem Obrigado. reparos, viu? Um agradecimento. Até botei aqui depois, o que você puder compartilhar é um material muito rico, além das suas colocações foram bem objetivas. Não, só complementando não, só reforçando o que o André já disse, a postura aí do Rodrigo. Mesmo sem o estudo aprofundado que nos amplia a visão, se a gente for nos basear nos pilares dos atributos divinos, fica muito estranho uma graça, um amor divino que protege sem atribuir responsabilidade ou posturas de crescimento. A intervenção divina é de acordo com o nosso desenvolvimento. Quanto mais novato, quanto mais imaturo, nós somos carregados no colo e no peito. Mas um pai imperfeito, uma mãe, espelhando o princípio divino, que ama o filho, quer que ele tenha a sua graça, mas que ele se desenvolva. Ele não pode viver a vida do filho. Então, o conceito de salvação, mesmo sem o entendimento da doutrina espírita, para muitos lá atrás já compreendiam com a própria expressão, com as limitações da linguagem, não só pelo raciocínio, mas pela intuição da própria lei divina, que não poderia estabelecer uma salvação sem o mérito que eu digo, sem o esforço, sem o trabalho, com a parceria com Deus. Então, Deus não quer fazer tudo por nós, ou também não quer que a gente se esqueça dele, que são dois extremos. Então, mesmo que a gente ainda esteja a caminho, ninguém se preocupe com duelos ou esgrimas, ou mesmo grandes discursos teológicos, que às vezes a gente não tem mesmo, viu, Rodrigo? Não é só você, não. Todos nós estamos aprendendo. Mas conversar com o coração, e abrir espaço dentro do conhecimento do amigo que quer trocar ideia, com o que ele entende, não para criticá-lo, mas para a gente entender. Vamos pensar sobre isso? E uma contribuição bem rapidinha, na base da palavra graça, que é um estudo muito amplo que a gente pode fazer, é a mesma raiz da palavra caridade, charis. Então, a graça é o amor, é a caridade divina. E não existe caridade sem essa parceria, sem o suporte, mas não de crença. Isso é o nosso espírito indolente, que interpreta à luz não da inspiração divina, mas do nosso comodismo, que é muito mais fácil voltar ao rito superficial do que a gente se conscientizar de que estamos crescendo e temos que assumir as nossas responsabilidades, né? Mas muito bom, queria agradecer aí o André, foi muito bom mesmo. Um beijo para todo mundo. Aprendi muito hoje, de novo.
João, vamos lá? Então, só para complementar o que o André e o que o Rodrigo falaram, o André e o Maurício falaram, Rodrigo, se você for no original grego, né, Efésios 2:5 provavelmente é o versículo que vocês usaram como base. No grego é "caritie est sesomenoi", que é dizer, né, pela graça, e a graça caritse, ou carites, do grego, é uma graça dinâmica, é Deus em movimento. Ok? Então, ela de maneira nenhuma é estática, o que complementa o raciocínio que o Maurício bem trouxe, de carite, de caridade. Né? A caridade é dinâmica. Então, caritas est sesomenoi é, pela graça de Deus dinâmica, eu me mantenho preservado. É uma das traduções possíveis, inclusive, hoje a crítica textual aceita demais essa tradução, justamente para não cair dentro desse ostracismo adinâmico, né, marasmático, da graça. Não, vou ficar quietinho aqui, eu acredito, eu vou na igreja, eu louvo e eu estou salvo. Né? Primeiro, que sesomenoi não é salvação. Sesomenoi, no grego antigo, que, né, quer dizer preservação, integralidade. Então, carite est sesomenoi é eu tenho me mantido preservado através da graça dinâmica de Deus, da aplicabilidade da divindade em mim. Então, assim, fica a sugestão também, né? E quem me conhece sabe que é o meu xodó dentro do NEP, o estudo prospectivo de palavras a partir do grego originário, que isso amplia bastante o nosso conhecimento e dá muito material para esse tipo de diálogo com os nossos irmãos de outras denominações. Tá bom? Era isso. Excelente, João. Nós já estamos com o nosso horário já estourado. A gente agradece a André, a sua disposição, seus estudos, sabe? Sua dedicação, seu carinho. Muito obrigado, André. Aí a gente já vamos assim, já chamando você, né? Em outras oportunidades, a gente vai ter essa oportunidade de chamar você Ah, tinha novamente para tanta coisa estudar. para falar, mas não dá tempo, né? Não, As traduções, que é tão interessante, né? Que você gosta também, isso, né? Nossa, tem coisa exato. muito legal, mas infelizmente o tempo é muito curto. Então, eu tive que falar muito rápido. Desculpe se eu falei muito rápido. Depois vocês assistem lá, colocar a velocidade do YouTube em 0,5 para ficar mais lento. É que teve que sintetizar muito, muito conteúdo. Desculpem. É, o ano que vem você volta, complementa muitas coisas. Nossa gratidão a todos que aqui estão presentes conosco, participando dos estudos, né? Xaxá e nosso querido, né, João, na coordenação, Silvia, querida, na gravação, muito obrigado. Então, assim, dessa forma, a gente vai conhecendo um pouco o NEP Brasília e já vamos pensando devagar como que será formatado para o próximo ano. Uma parte já está praticamente pronta, uma outra a gente vai formatar junto com vocês, tá bom? Então, muito obrigado a todos. E nesse momento, então, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estudo, Senhor, do seu evangelho, das suas mensagens, de suas palavras, que dessa forma, Senhor, esse encontro de hoje possa ter deixado uma semente viva em nossos corações, em um terreno fértil, que essa semente, Senhor, possa realmente germinar, possa realmente dar frutos, para que de alguma forma a palavra de Jesus, a palavra do Senhor, toque ainda mais os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que possamos sair daqui revigorados, com os nossos corações cheios de energia e vontade de fazer esse mergulho nessas escrituras sagradas. Muito obrigado a todos e que tenhamos uma boa semana, se assim nos for permitido. Graças a Deus, pessoal. Semana que vem, turma, teremos Jonas Poli explicando um app, um aplicativo sobre pesquisas na Bíblia. Tem muitos livros, como pesquisar, como preparar para aqueles que dão aula, para aqueles que preparam palestras. É uma ferramenta maravilhosa, autoexplicativa, mas Jonas Poli estará conosco direto de Araraquara. Ele é o idealizador, criador
do NEP Search, que está assim continuamente sendo atualizado. Não é uma, não está estático. Então nós vamos ter essa Dudu, liga aí só um pouquinho para eu escrever um negócio aqui no teclado, por próxima, favor. para a próxima A semana, luz. tá bom? Muito obrigada a todos. Até a próxima semana. Ih, Denis, tá no mudo. Eu, hein? E aí, na próxima semana vai estar lá. O nosso canal do NEP, pessoal, devagarinho, né? Eu estava explicando antes, ele ainda não está no domínio público, então cada um dos temas está tendo que ser acessado através de um link específico. E esse link, então, está na descrição do grupo. Você vai ver o link específico para cada encontro. Devagar a gente vai organizando melhor isso, tá bom? E mais adiante vamos ter uma nuvem, tá? Com livros. Com livros, com dicionários, com atlas, com bíblias, com obras espíritas, bem amplo para as nossas pesquisas, tá bom? Muito bom, pessoal. Muito boa noite a todos. Obrigada. Silvia, querida, grande beijo. Até mais. Espero que tenham gostado. Chame seus amigos para participar desses estudos, pessoal. Não percam.